Minhas mais humildes reverências a todos os membros da Ordem Polimata, dos Templos e a Irmandade. E vamos falar agora da primeira palestra do Clã dos Yoshins, tá? Que é o Caminho Verde. O que é o Caminho Verde, né? O Caminho Verde, na verdade, é uma das formas que a humanidade, o ser mais primitivo, o começo de sua interação junto a Deus, junto aos espíritos, junto a forças espirituais, se manifestaram. Tá? No xamanismo, existem várias vias. Quando você fala do caminho norte-americano, lá do México, do Canadá, você está falando do caminho vermelho, que tem suas próprias ervas de poder, seus próprios ensinamentos, mas que, ponto, vírgula, travessão, né? Eles permeiam-se muito junto ao processo muito parecido. O rito é muito parecido. O mito pode variar, mas ele complementa um ao outro nesse sentido. Você encontrar aqui nos Andes, você tem o que a gente chama aqui no primatismo de caminho azul, que é o caminho andino, do xamã andino. É um caminho relacionado à força necessária para você viver nas montanhas, sabe? Do mesmo jeito que o índio da pradaria norte-americana tinha tempo para ficar pensando, refletindo, observando os animais, como todos os índios têm, né? Como todos os seres primitivos assim o realizaram. Os ensinamentos das montanhas são um ensinamento muito específico, que a gente chama aqui de caminho azul. Existe o caminho da gnose vegetal, que permeia quase todas as linhas, né? Que é o caminho do guerreiro dimensional, que existe aqui um processo, um estudo especificamente sobre isso, sobre aprender a se projetar, se direcionar dimensionalmente, de forma real, né? Porque eu tenho visto hoje, na verdade, carece de verdade. E temos o caminho verde. O caminho verde se relaciona ao caminho dos pajés, dos arumuyás. É um caminho que você vai encontrar os curadores, que são aqueles que se utilizam de ervas, de cambô, por exemplo, também, que é uma substância retirada de uma rã, especificamente, que vai ter uma palestra só sobre isso. E temos o caso também do rapé, aqui no caminho verde. Nós temos até a ayahuasca como um processo de cura, o processo das ervas, o processo relacionado às dietas, tudo isso tem uma relação do curador. O pajé, ele já trabalha com uma cura já relacionada ao espectro espiritual dele. Ele consegue, através de posicionamento de mãos, cantos, impregnar, por exemplo, o canto da caiçuma. É um canto bem bonito, né? Que o cara começa a... São invocações, alguns, mas todos querem dizer algo. Entende? Todos têm um ensinamento ali relacionado. E você impregna dessa energia aquele mingau, aquele suco. A caiçuma, no caso, é feito de mandioca, né? Mas ele também se pode falar de caiçuma feito de frutas também. É muito comum o uso da mesma palavra. E você impregna aquilo para que a pessoa beba e cure esse padrão vibracional dessa energia, venha de dentro para fora. Um canto de caiçuma, por exemplo, dura entre média de 45 minutos até 1 hora, chega até 1h20, que eu já vi cantos de caiçuma bem longos, sabe? E ele cura também através dos rumês, que são forças, ectoplasmas,
é que você vai adquirindo, um pajé passa para o outro, a verdade é essa, que as pessoas acham que pegam o medo do ar, né? Não é assim, não. Você pega de animais, você pega de outros pajés que te colocam, e mesmo assim os rumês indígenas raramente ficam, tem que ser repetidos constantemente. Foi o que aconteceu comigo. Uma repetição insana de se colocar rumês para que eles se fixem no pajé, na pessoa, no curador. Ele faz, através dos cantos também, essa desobsessão, retirando os espíritos, porque para o mundo dos pajés, o mundo do Caminho Verde, a doença tem característica e base dentro do mundo espiritual. Curar o espírito para que ele tenha oportunidade de curar o corpo. Entende? E às vezes temos que curar o corpo junto, com ervas, com o cambô, usando o romepotô. Existem vários processos para se realizar isso. Existe também o arumuyá. O arumuyá já é outro tipo de pajé. É um pajé que cura dimensionalmente. Ele consegue o processo de alcançar essa capacidade dimensional. É o que se realiza aqui no clã do Camaleão. Já no clã dos Yoshins, um estudo é mais direcionado a curador, intercalando com esse processo de pajé. E o processo de pajé se intercala com o processo de arumuyá já no clã do Camaleão. O clã, ele tem como objetivo estudar essa base de conhecimento realizado dentro da floresta amazônica, tá? Onde que as forças de poder são Kanahunô, são as cobras encantadas, sabe? As 5 cobras, onde tem a onça, onde tem a pantera, onde você encontra a coruja, o gavião real, o tatu, o pirarucu, a arraia, Capapuru, Capaioshin, Catitu. As forças vão se apresentando, esses espíritos se tornando como vestes animais, passam seus ensinamentos. E existem aqueles espíritos já mais ligados à floresta especificamente, que são os Xainuvôs e Yoshins, especificamente, como o caso de Xangô Xainuvô, que é a palavra usada pelos catuquinas, que se refere ao espírito da ayahuasca dentro de sua tradição. Esses espíritos você vai encontrar, Virunhô, no caso, é o espírito do Cambô, sabe? Cada força, cada medicina, Romepotô, toda possui um espírito associado, uma frequência. Do mesmo jeito que a Umbanda canta os pontos cantados, né? Nós, dentro do caminho de um pajé, do caminho verde, nós cantamos esses pontos dimensionais e espirituais para esses aliados, essas forças, esses espíritos, esses Xainuvôs e Yoshins, chame como assim desejar. Ok? Eles têm uma ligação. Como é um povo iletrado, não possui traço, né, letras, eles possuem canãs, que são os desenhos dimensionais ligados àqueles espíritos, àquelas forças especificamente. Como também, no caso, são associados a algumas substâncias, como o rapé, o Romepotô tem o seu espírito específico relacionado a ele. Aquela frequência, quando você pega o rapé, você chama o espírito do rapé, aquilo você está se transformando num ritual de verdade. Quando você pega rapé e fica conversando com o outro, fica assoprando um no outro, aquela vulgarização, né? É a palavra certa, né? Vulgarização do processo. Como está acontecendo com a ayahuasca, né? Já vulgarizaram a ayahuasca. Você vê pessoas totalmente sem capacidade trabalhando com isso, e baseadas muitas em mentiras, em enganações, em todo tipo de situação. Você tem o Romepotô, agora que eu fiquei sabendo que estão fazendo isso até na noite, né? Aqui em São Paulo tem pessoas tomando rapé, bebendo uísque, indo para cima das festas, das menininhas. Eu gostaria de voltar à minha ignorância.
não é um bom caminho, filhos. Isso é um caminho de karma, né? Não é um caminho dármico. O processo do caminho verde é um processo que é um pouquinho complicado em algumas coisas. Não existe uma regra especificamente, então você vai perceber que não existe muitas vezes aquela visão de integridade que você tem com o mestre espiritual, que você espera dele, né? de um swami, de um lama, de um polimata. Ele não se reflete. Os espíritos, essas forças, elas são forças sobreviventes, elas estão tentando sobreviver. Um chai, um índio, quando está no meio da floresta, ele está tentando sobreviver com o mosquito, a aranha, a formiga, a cobra, o escorpião, a onça. Tudo está querendo matar ele. É diferente essa associação com a nossa. Ele está sempre em prontidão. Ele não teve muito o que pensar. Ele teve que aprender a se defender. Porque para ele é uma grande luta. Só que essa luta, para nós, homens brancos, ocidentais, modernos, né? Ou medievais, isso é uma questão futura, temos a tendência a querer entrar na mesma guerra e luta que os Chai, que os índios. Não é esse o caminho. A luta dos Chais é uma luta de sobrevivência na selva. O nosso é uma luta de sobrevivência nas emoções, nos sentimentos. Nossa luta está em outro campo de ação. A ayahuasca revela isso. O processo nosso com a ayahuasca, eu acho que em alguns pontos é muito mais complicado. Porque o homem branco está cheio... Nós, homens de cidade, né? Eu posso me dizer também parte disso, infelizmente. Apesar de morar no campo, no meio de uma montanha, sossegado, tranquilo, isolado. Nós temos muitos, como vocês chamam, a palavra é grilo, né? Muitos grilos na cabeça, muitos insetos. É por isso que os chás falam que as doenças são relacionadas aos insetos. Entrou um grilo na minha cabeça, isso é um problema, tem que tirar, e está cantando, está pipipi, pipipi, pipipi. E pipipi o quê? Qual é o veneno que você está tomando emocionalmente? Aí você vem no trabalho de ayahuasca e pira. Pira por quê? Pira porque você está desequilibrado já, e aquilo ali só vai te revelar, vai te mostrar quem você é. Mas eu não posso ser aquilo, eu não aceito ser aquilo. E essa é a questão. O caminho verde é um caminho que não é como o budismo ou como o hinduísmo, que a gente senta, medita, ouve a mensagem, se quiser entrar no coração, ela tem que ser martelada, de pouco em pouco ela vai entrando. A ayahuasca, o caminho verde, é um caminho xamânico especificamente, é um caminho de confronto, de guerreiro, de lutar contra as nossas limitações, contra as nossas ações kármicas, contra os nossos maus pensamentos, nossos hábitos, nosso caráter. O caminho verde, ao homem branco, é o caminho dos teimosos, é aquele que não quer ouvir, não quer observar, então ele tem que ser socado pelo outro plano. É uma última, às vezes, oportunidade para muitas pessoas de se encontrarem. E muitas vezes elas podem se encontrar aqui, dentro de um processo de gnose vegetal, e amanhã se encontrar fora dela, porque não existe uma prisão. Pelo contrário, o polimatismo reflete muito isso. Temos que ter a liberdade espiritual. O caminho verde nos revela muito mais sobre nós próprios, sobre o que revela-se no mundo transcendental, do que sobre verdadeiramente os ensinamentos que os chais, os índios podem nos trazer. Isso é uma realidade. O caminho verde é uma luta contra si. Uma luta que quer romper essa tua estado morno, né? Estado inativo. Ele quer te chacoalhar para que você se revele. Você inicie uma batalha para mudar o que está escondido, que precisa ser destruído dentro do teu ser. Mas muitos não aceitam essa luta.
se deixam levar pela derrota, pela má ação, pela ódio, pela traição, pelo medo, pelo egocentrismo. A luta do caminho verde é uma luta relacionada a nós. Os chás estão lá no meio? Estão. Os índios estão no meio? Estão. A onça está no meio? Tá. A floresta está no meio? A samaúma está no meio? Tá. Mas são apenas os mensageiros. O importante não é quem te traz a mensagem, o importante é a mensagem. Parem de querer enxergar que Satanauá, o Águia Dourada, seja qual for, Xangô, Xarduvô, Piriontei, Ocavó, sabe, se manifestou na tua vida, veio falar com você. Ouve a mensagem. É a mensagem. E a mensagem é para com você. O caminho verde é o caminho dos pajés, dos curadores, dos arumiás, mas é o caminho do buscador, do mergulhador, que quer realmente transformar a sua vida e tem coragem de lutar, porque muitos dizem que tem e se perdem no caminho. Eu sempre falo, nos Yoshins, no Canto Camaleão, a cada 30 que entram, apenas um sobrevive. E esse é o caminho, infelizmente. É o caminho dos bravos, dos guerreiros, daqueles que se superam. Esse é o caminho verde, o caminho do coração. Limpar o coração, né? O chakra cardíaco. Abri-lo para reconhecer o amor. Para nós podermos lutar pelo lado do amor, o lado do bem, o lado da razão que traz a iluminação. Não da razão que nos traz a matéria, não da razão que nos traz o ódio, nossas limitações emocionais, mas da razão do espírito e da alma, que ultrapassam muito mais a vertente e a realização desta ação humana. Nossa razão humana é totalmente limitada e ilusória. Bem-vindos ao clã dos Yoshins, bem-vindos à Irmandade Polimata, bem-vindos à luta de suas vidas, à sua jornada, seja ela consciente ou inconsciente, dentro do polimatismo ou não, mas sabe, querendo ou não importa o caminho que você siga, você pode não estar em nós, mas nós estamos em você. O polimatismo está em tudo. Nossas mais humildes reverências. Jai Jai.